E aí, moçada, tudo tranquilo? Na aula 22, nós iremos continuar falando sobre inequações, parte 2. Mas também falaremos desses tais de bugs, né? Tem até um inseto aqui. O que seriam esses bugs? Mais à frente. Eu estou aqui relembrando inicialmente o que eu falei na aula anterior, somente relembrando, inequações do tipo ax mais b maior que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ax mais b menor do que zero e ax mais b menor ou igual a zero, onde o a é diferente de zero, são denominadas de inequações do primeiro grau. Então, a gente resumiu os principais conceitos para a resolução de inequações do primeiro grau na aula passada. E aí, mostramos para vocês dois casos, né? O caso quando o a é maior que zero e o caso quando o a é menor do que zero. Aí mostramos aí justamente o conjunto verdade, justamente sem usar a notação de intervalo e usando a notação de intervalo. Só para a gente ficar com a informação completinha. Mas na aula de hoje nós iremos falar de sistema de inequações. Assim como existem formas de você resolver um sistema de equações, a gente também pode resolver um sistema de inequações. E os sistemas de inequações são caracterizados por terem usualmente as inequações ligadas por meio de conectivos lógicos e, que é justamente esse chapeuzinho aqui, ou que é esse V, né? Isso aqui é a notação temática. Caso número 1, inequações ligadas via conectivo E. Nesse caso, para a gente resolver o sistema de inequações, a gente faz a intersecção do conjunto verdade de cada uma das inequações. Então, veja só, temos aqui o V1, conjunto verdade da inequação 1, e o V2, conjunto verdade da inequação 2. Então, a intersecção, ou seja, tem essa área vermelha aqui, não cobriu tudo, mas intersecção, portanto, é a solução do sistema de inequações. E tem o caso 2, inequações ligadas via conectivo OU. Nesse caso, a gente faz o quê? A união. Aqui está V1 e aqui está V2, então a união aqui, todo mundo. Vamos lá, então? Quero as bibliotequinhas. Essa função aqui, resolver na equação primeiro, é a mesma da aula passada. Isso aqui, relembrando, simplesmente é uma tradução, uma codificação desses casos aqui, caso 1, a maior que zero, e caso 2, a menor que zero. Vamos rodar. E aqui nós temos conectivo E, que eu vou considerar, essa inequação menos 3x mais 1 menor do que zero, e a outra 2x menos 3 menor ou igual a zero. Então tá aqui, ó, o valor A1, valor B1 e o sinal 1 da equação, inequação 1, e o valor A2, B2, sinal 2 da outra inequação. Então a gente simplesmente chama aquela função resolver a inequação primeiro duas vezes. Primeiramente com os valores relacionados à inequação 1, valor 1, valor B1, valor A1, valor B1 e sinal 1, e depois a inequação 2. Vamos lá, então? Então, está aqui, conjunto verdade com notação de intervalo da inequação 1, V é igual a 1/3 até mais infinito. 1/3 justamente aberto à esquerda, né? Mais infinito, lógico, aberto. E o conjunto verdade com notação de intervalo da inequação 2, menos infinito até 3 fechado. Aqui nós temos a função gerar dados gráficos, mas essa função é justamente que se relaciona àquele assunto de bugs, mas no final da aula que eu vou falar sobre isso. Teve uma mudancinha aqui que eu estou passando o intervalo de mais infinito ou mais menos infinito. Agora, que antigamente eu definia isso, eu estou passando para dar mais flexibilidade, para mostrar justamente os intervalos, né? Conjunto verdade, para a gente poder enxergar isso direitinho. Mas tem algumas mudanças que eu vou explicar depois. Então vamos rodar aqui. Roda. E aí, para a gente justamente mostrar, pessoal, os conjuntos verdades, né? Naqueles intervalos, para a gente poder resolver, igual como vocês fazem em sala de aula, a gente simplesmente vai chamar a função gerar dados gráficos, né? Que retorna os valores de x e aqueles marcadores, né? Aberto 1 e fechado 1, nesse caso aqui, são os marcadores para a gente poder marcar justamente o
os limites, né, do intervalo, se ele é aberto ou fechado, à esquerda ou à direita. E no caso, a gente chama isso, aqui eu estou simplesmente, ó, tem esse y1 e o y2, aqui é um vetor de uns, só que aí eu coloco justamente 1 para poder ficar acima, né? Aí manda imprimir, plotar, né? Mostrar o gráfico, que no fundo é aquela história, triângulo para baixo, vermelho, intervalo aberto, círculo azul, intervalo fechado. E aqui eu chamo de novo a função gerar dados gráficos, valor A2, B2, sinal 2, da inequação 2, e coloco aqui o y2 no zero. Vamos rodar aqui, pessoal? Vamos lá. Então, pronto. Aqui estão os valores de x, agora eu tenho duas inequações. Então, esse de cima é aquela inequação 1 lá, né? Um terço aberto à esquerda mais infinito. Tá aqui, né? Vermelhinho. E a outra, aqui embaixo, é a inequação 2, que aí ele vai de menos infinito até 3 meios, né? Fechado. Aqui. Agora, para ficar mais parecido com o que vocês fazem em sala de aula, a gente pode colocar nesse gráfico aqui, anotar esses gráficos com os valores que vão fazer parte do meu limite, dos meus limites do meu intervalo. Aqui, no caso, vai ser 1/3, né? Que vem, digamos assim, da inequação 1. Isso aqui é o outro valor, que é justamente o 3 meios que vem da inequação 2. Porque, como é o conectivo E, lembre-se, a solução desse sistema de inequações é a intersecção entre esses dois conjuntos. Aí a gente pode fazer isso por meio desse tal de annotate aqui, que aí eu estou colocando aqui, ó, justamente, né, o x1 na posição 0, que vai ser o 1/3, aqui, que vai ser meu limite, né, mais à esquerda, aquela notação de fração tal, e estou colocando ele numa posição aqui, xy, do meu gráfico. E faço algo similar agora com o x2 na última posição, porque ele é justamente o limite à direita, se eu posso dizer assim, do meu conjunto verdade, que é a solução desse sistema de inequações. Então, vamos ver então? Só para anotar o gráfico. Então, tá aqui, ó, aparece 1/3 aqui, tá vendo? E o 3 meio aqui. A interseção vai ser justamente a solução desse sistema de inequações. Agora, para ficar mais parecido ainda com o que vocês fazem em sala de aula, a gente pode colocar umas linhas aqui verticais para delimitar o intervalo. Posso colocar uma linha verde aqui e a outra linha verde aqui, que vai mostrar justamente a intersecção bem direitinho, como vocês fazem em sala de aula. Então, a gente pode chegar aqui, fazer tudo que já fez, aí coloca um limite à direita, que nada mais é do que o limite à direita vai ser o valor justamente do x2 na última posição. E o limite à esquerda é o valor do x1 na posição 0. Para a gente fazer um intervalo bem bonitinho, como vocês fazem em sala de aula. E aqui eu só coloco a solução do sistema de inequações. Vamos rodar? Então, olha, aqui a gente mostra direitinho a intersecção entre os dois conjuntos. Tá vendo? Então, aqui fica claro que a resposta, a solução desse sistema de inequações é isso. É 1/3 aberto à esquerda e 3 meios fechado à direita. Belezinha? De maneira similar ao que vocês fazem lá. E se fosse o ou? Se fosse o ou, para esse caso aí, a solução é de menos a mais infinito, né? Seria todo mundo, porque é a união dos dois conjuntos, né? Tá legal? Então, isso aqui é uma maneira bastante similar de como você faz em sala de aula, na mão, mas utilizando aqui o programinha em Python. E aí, pessoal, o exercício 1 é um desafio, que é justamente na função gerar dados gráficos da aula anterior, aula 21, existiam problemas, defeitos no código dessa função. Ou seja, nessa função aqui, que ela gera justamente os valores de x, para a gente poder mostrar lá justamente os intervalos, existiam problemas no código, instruções erradas. Isso foi feito, pessoal, para que a gente pudesse justamente trabalhar esse conceito que a gente vai falar agora, que é os tais dos bugs, né? Você tem um celular, às vezes você vê o seu colega, vai, meu celular tá bugado, né?
Isso aí, pessoal, o bug aqui na computação, ele é uma instrução errada no código-fonte. Ou seja, você codificou errado. Mas o que acontece é o seguinte, mesmo que esse código esteja errado, dependendo justamente dos dados que você processa, nesse caso, dependendo das inequações, ele vai dar a resposta correta. Então, tudo que eu falei na aula passada, mesmo com o código errado, está correto. Todas as análises, resultados, tudo certo. Então, é isso que eu estou falando aqui no exercício, né? Esses defeitos são os famosos bugs de software, embora tais defeitos não afetem, não invalidem os resultados e análises feitos na aula 21 anterior, eles dariam problemas, resultados incoerentes, se a gente usasse as inequações dessa aula 22. Então, qual é o desafio aí? É você comparar a função gerar dados gráficos, ou seja, olhar o código dela, da aula 22, dessa aula 22, com a da aula 21 anterior, para identificar quais eram os bugs do código da aula 21, que estava errado lá, identificar as correções que foram feitas no código dessa aula, que já está correto, de forma que essas correções justamente corrigir os problemas e tentar explicar por que as mudanças que foram feitas nessa aula 22 resolvem os problemas. Isso aqui é um desafio, mas eu acho interessante mencionar isso para vocês, porque é uma coisa muito comum em termos de software. E o segundo exercício é resolver um sisteminha, né, de equações como mostrado abaixo, né, fazer um programinha para resolver isso aí, tá certo? Com essas 3 inequações com conectivo ou. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, hein? Um abraço!